Você já imaginou receber uma mensagem que viajou bilhões de anos até chegar aqui? Em 2007, um telescópio na Austrália captou algo impossível. Não era uma estrela explodindo, não era interferência, não era erro de equipamento. Era um pulso, um único pulso de energia tão poderoso que liberou em milissegundos mais energia do que o Sol libera em dias inteiros. E então, silêncio absoluto. Os cientistas pensaram que fosse falha, mas quando analisaram os dados, o sinal era real. Ele veio de muito longe, tão longe, que começou sua jornada quando a Terra ainda nem tinha vida complexa. Esse fenômeno ganhou um nome técnico, Fast Radio Burst, mas o nome não importa. O que importa é isso. Ele não deveria existir. SFX leve impacto. Porque até hoje, nenhum modelo astronômico explica completamente como algo consegue produzir tamanha energia, tão rápido, e desaparecer como se nunca tivesse estado ali. E o mais estranho, ele não foi o único. Nos anos seguintes, mais sinais apareceram. Alguns isolados, outros, repetidos. Sim, repetidos. Isso é o que quebra tudo. Porque se fosse apenas uma explosão cósmica, como uma supernova, ela aconteceria uma vez. Fim. Mas alguns desses sinais voltam do mesmo ponto do espaço, com padrões que parecem quase calculados. Os cientistas dizem que podem ser magnetares, estrelas de nêutrons, com campos magnéticos absurdos. Pode ser. Mas há um problema. Alguns desses sinais vêm de regiões onde magnetares não deveriam existir, e outros vêm de galáxias extremamente antigas. Isso significa que o que quer que esteja produzindo esses pulsos, já fazia isso bilhões de anos atrás. Antes do nosso sistema solar nascer. Antes da Terra existir. Silêncio curto. Agora eu quero que você pense comigo. Se você estivesse tentando enviar algo através do universo, você não enviaria em pulsos curtos e extremamente energéticos? Algo capaz de atravessar galáxias? E se isso não for uma explosão, mas uma transmissão? Eu não estou dizendo que é, mas também não estou dizendo que não é. E na próxima parte, você vai entender por que um desses sinais específicos está deixando os cientistas desconfortáveis. Porque ele não apenas voltou, ele voltou de forma regular. E isso muda completamente o jogo. O que exatamente está piscando lá fora? E por quê? No início, os cientistas acreditavam que aqueles sinais eram eventos únicos, explosões extremas, catástrofes cósmicas, fenômenos violentos que acontecem e acabam. Mas então algo inesperado aconteceu. Um dos sinais voltou, do mesmo ponto do espaço, não parecido, não semelhante, o mesmo padrão. Explosões não se repetem assim. Esse objeto ficou conhecido como um FRB repetidor, e isso mudou completamente o cenário. Porque se algo se repete, então não é uma destruição definitiva, é um mecanismo, algo que continua existindo, algo que continua funcionando, e talvez, algo que continua emitindo. Alguns desses sinais não voltaram apenas uma ou duas vezes, voltaram dezenas, centenas, e um caso específico chamou a atenção. O padrão não era perfeitamente regular, mas também não era totalmente aleatório. Era como se houvesse um ciclo, uma janela de atividade, depois silêncio, depois atividade de novo, como se algo estivesse ligando e desligando. A explicação mais aceita envolve magnetares, estrelas de nêutrons com campos magnéticos absurdamente poderosos. E sim, magnetares podem produzir rajadas intensas, mas há um detalhe que incomoda. Alguns FRBs vêm de galáxias muito antigas, galáxias onde a formação de estrelas massivas, aquelas que viram magnetares, já deveria ter diminuído drasticamente. Isso significa que estamos vendo algo que, ou é mais comum do que pensamos, ou é mais complexo do que imaginamos, e talvez não entendamos o mecanismo real. Outro ponto estranho, a energia liberada em alguns desses pulsos é simplesmente absurda. É energia suficiente para atravessar bilhões de anos-luz sem se dissipar completamente. Isso exige algo extremamente poderoso, extremamente estável, extremamente durável. E aqui entra a parte que muitos evitam comentar publicamente. Se você quisesse enviar um sinal através de distâncias cósmicas, você precisaria de algo assim. Curto, intenso, repetível. Não estou dizendo que é isso, mas perceba o padrão. Repetição, persistência,
direção específica, e ninguém consegue apontar exatamente o que está gerando todos eles. Alguns cientistas defendem que estamos apenas no início da compreensão, que novos dados vão esclarecer tudo, e talvez esclareçam, mas até agora cada resposta abre novas perguntas, porque não estamos falando de um único evento estranho, estamos falando de algo que acontece em diferentes partes do universo, desde muito antes de existirmos. E se esses sinais não forem um acidente da física? E se forem apenas o que conseguimos detectar? Até aqui, tudo pode ser explicado. Magnetares, estrelas de nêutrons, eventos extremos da física. Mas existe uma linha invisível que poucos gostam de cruzar. E se não for natural? Pensa comigo. Nós, humanos, já enviamos sinais para o espaço. Rádios potentes, mensagens codificadas, tentativas de comunicação, mesmo sabendo que talvez ninguém esteja ouvindo. Agora inverte a lógica. Se uma civilização estivesse bilhões de anos à nossa frente, ela não enviaria sinais fracos. Ela enviaria algo impossível de ignorar. Pulsos intensos, curtos, repetidos. Algo capaz de atravessar galáxias. E é exatamente isso que estamos detectando. Alguns FRBs liberam em milissegundos a energia que o Sol libera em dias. Isso não é apenas grande, é desproporcional, é extremo. E mais inquietante ainda, nós não sabemos como controlar algo assim. Mas talvez alguém saiba. Existe uma hipótese ainda mais desconfortável. E se esses sinais não forem mensagens, mas vazamentos? Subprodutos de tecnologia avançada? Como o ruído que nossas próprias cidades geram para o espaço? Nós não estamos procurando por isso. Mas talvez estejamos captando sem perceber. Talvez não seja um olá. Talvez seja só o barulho de algo muito maior. E há outro detalhe perturbador. Alguns desses sinais vêm de bilhões de anos atrás. Isso significa que, se forem artificiais, a civilização que os enviou pode nem existir mais. Nós estaríamos ouvindo ecos de algo extinto. Como encontrar ruínas, mas em forma de ondas de rádio. Agora vem a parte mais desconfortável. E se o universo não estiver em silêncio? E se ele estiver cheio de sinais, mas nós só conseguimos detectar os mais violentos, os mais energéticos, os mais impossíveis? Talvez o silêncio que sentimos não seja a ausência de vida. Talvez seja limitação tecnológica. Ou pior, talvez alguém esteja transmitindo há bilhões de anos, e nós só começamos a escutar agora. Então, a pergunta não é, existe algo lá fora? A pergunta é, o que exatamente está piscando no escuro? E por quê? Para mais curiosidades e mistérios do universo, curta e se inscreva no canal.